dia, boa tarde, boa noite. Você que está aí em qualquer canto do planeta Terra, ou melhor, qualquer canto do universo. Eu, Vladimir Jardim, e meu amigo Henrique de Miranda. Estamos aqui no estúdio número 1 da FAMESP. Ô Henrique, como está o tempo aí, Henrique? O clima tá gostosinho, tá frio, tá um tempo bom aqui, diretamente do estúdio 1 da FAMESP. E Henrique, quem comandará essa nave de hoje? A nossa produção que conta com os dois melhores. Uau! Os dois incríveis. Uau! Vitor e Jonas. Rapaz do céu! Mas estou aqui curioso, mas muito curioso, Henrique. Qual é o tema do nosso podcast de hoje? O tema do nosso podcast de hoje será um tema que todos temos conhecimento, mas a gente quer aprender um pouco mais. O nosso tema do podcast de hoje vai ser sobre adestramento, Vlad. E olha, e a gente tem o orgulho, a honra de chamar quem? A grandiosa. A professora Bruna. Obrigada pelo convite. Já entrou no clima. É um prazer. Boa tarde, boa noite. A gente não sabe a hora que o cara tá assistindo o programa, né? Pode ser de madrugada, pode ser de dia. Andando no ônibus, indo pro serviço, qualquer horário do dia, você pode assistir nosso podcast. Metrô, então é bom dar bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo. Exatamente. Professora, seja bem-vinda ao nosso FAMESPcast. Obrigada. O microfone é teu agora. Muito obrigada, é uma alegria participar. Muito feliz. Bonitinho esse sotaque, né? Diferente. É diferente. Vocês têm uma conexão assim. Eu gosto do sotaque que não é paulista. É uma pessoa que fala um pouco mais diferente, a pessoa fala um pouco mais calmo, mais mansa. Eles falam cantando, né? Acho muito legal, cara. O sotaque gaúcho, eu sou apaixonado. Professora Bruna, tudo bem? Tudo bem. Professora Bruna, sabe aquele... A senhora gosta de churrasco, né? Gosto. Gosta. Sabe aquele tio do churrasco? Toda a família tem. Que gosta de contar aquelas piadinhas sem graça. Nós criamos aqui no nosso podcast um momento tio do churrasco. A senhora gostaria de participar com a gente? Vamos lá. Não bata na gente, não bata na gente. O objetivo do programa é praticamente constranger você e você de casa. Isso. E você que está nos assistindo ou escutando, ó, essa vai para você, ó. Qual animal, Bruna, que anda com uma pata? Ó, né? Uma só pata. É, com uma pata. Só uma pata, isso. Qual animal que anda só com uma pata? Vindo do Vladimir, esse é uma ruim. coisa... Não. É fácil, é o pato. É o pato. O pato? O pato que anda com uma pata, pato e o pato. Né? A cara da Bruna. Por que eu tô fazendo aqui com esses loucos, cara? Eu vou fazer uma... Então, pra ficar um ritmo mais diferente, qual que é a fruta favorita do cabrito? Essa é fácil, hein? Essa é fácil. A gente gosta, você come bastante dessa fruta? Muito. Eu não gosto, eu acho ela... Ela é assim, ó. Pode dar uma dica? Pode. Ó, ela é desse tamanhozinho, ó. Desse tamanhozinho, sim. Pequena, Pretinha. doce. Doce. Não, eu acho mais doce, azedo. é gostoso. Eu acho azedo. Doce. Você vai pegando no pé, assim. Dá no tronco dela, você vai tirando. Jabuticaba. Quase. Jabuticaba. Cabra. É. Boa. Professora, se você escrever uma carta, mas tem que ser em português, para um cão, ele vai ler? Difícil, é assim. Essa é difícil, hein? Vamos pelo óbvio, não, né? Não, né? Não. Então, ó. Não mesmo, por quê? Porque o pastor só lê em alemão. Mais um ia ler. Qual que O é? Rottweiler. Rottweiler. Professor, você quer desistir do podcast? Eu não sei porquê, mas a Bruna tá levantando pra ir embora. Não, pode ficar mais Será um que pouco. não era Tem pelo mais nível uma das só. piadas, não? Pode ser. Pode ser. Tem mais uma só, professor. Agora, pra encerrar esse quadro, já que você tá muito constrangido, eu já dei minhas risadas diárias já. Vamos lá, então. Pra você que tá aí de casa, por que os pássaros, eles vão para o norte? Eles voam para o norte. Essa é a mais besta de todas, a gente já vai usar pra encerrar o programa, já. Pra encerrar não o chamar quadro. mais ninguém, né? Pra não chamar mais ninguém, chega de piada. Chega de piada. Essa é a última. Por que os pássaros voam para o norte? Você sabe, Vlad? Você quer falar? Você sabe essa. Mas aí, você não quer Não, falar, vou falar. Fala você. porque que andando seria muito demorado, né? Justo. Chega de brincadeira, agora vamos falar sério. Professora, o que é adestramento de animais e se existe adestramento de felinos? Adestrar um animal é ensinar um comando para ele. Então,
ensinar a sentar, deitar, criar um comando e ensinar o animal que quando ele seja dito que ele vá para um lugar descansar, por exemplo, um lugar onde um ponto, né, de referência. E sim, isso pode ser ensinado para um gato, sim. Uhum. É mais difícil adestrar um felino do que um canino? É diferente, é diferente. Às vezes, né, pode ser mais desafiador a depender daquele indivíduo, né? Os gatos às vezes não. É mais desafiador a gente encontrar uma motivação para fazê-los treinar, assim. E essa, quando você fala de motivação, né? Provavelmente acho que cada animal se motiva de alguma forma, né? E Uhum. quais são as formas que eu consigo motivar, por exemplo, um animal? Isso é individual, isso depende, né? Tem animal que gosta de brincadeira, tem animal que gosta de petisco, carinho, elogio. E cada uma dessas categorias tem variações, né? Qual é o Uhum. petisco preferido daquele determinado animal, né? E aí é importante ir testando e vendo o que que de fato motiva aquele animal. E se tratando mais dessa parte de motivação, de particularidade, tanto da personalidade de cães, gatos, o que acaba diferenciando no adestramento ou no próprio comportamento do animal? O que um adestrador ou uma pessoa que tem essa prática, o que ele deve ter em si? Tipo, um adestrador, quais que são geralmente as habilidades ou as qualidades que ele tem? Do Do profissional. profissional, é profissional que se diz? Sim, eu acho que é importante ter essa sensibilidade dele ter esse entendimento, o entendimento e a sensibilidade que ele está lidando com indivíduos, né? Não existe uma receita de bolo. Então, quando ele chegar numa família e ele for treinar um animal, ele precisa entender quem é aquele animal, o que que ele gosta, né? Qual é a sensibilidade daquele animal, qual é o temperamento daquele animal. Né? Acho que é importante que ele tenha conhecimento também, né? O comportamento dos animais ele tem mudado muito, né? Existe muito estudo em cima disso já há bastante tempo. Então tem muita informação atual, né? Então ele precisa estar se dedicando. Então acho que ter uma boa bagagem também, né? Um bom conhecimento e estar se atualizando, isso é bem importante também. E isso difere um profissional que cuida só da parte de adestramento de um médico veterinário que cuida mais dessa parte de comportamento animal? Não, não, essa sensibilidade, a busca por atualização, isso envolve todos os profissionais. Eu acho que tem uma outra questão importante também, que é um desafio, sabe? É um desafio, é a habilidade social. Habilidade Eu social. acho que sim, porque tu vai lidar com o animal, mas tu precisa. Claro que difere, né? Tu vai treinar, por exemplo, um cachorro que vai ser da polícia. Ok, tu vai lidar basicamente com o cachorro, né? Mas tu vai fazer treinamento, adestramento de animais que são pet, tu vai ter que passar as informações para a família, né? Tu vai precisar envolver a família naquele treino, tu vai precisar ensinar a família a fazer aquilo ali também, porque não adianta tu treinar, quando tu vai embora é a família que vai lidar com aquele animal, né? Eu acho que para isso tu tem que ter uma boa habilidade social também. Eu, Saber go- como transmitir isso, né? eu gosto muito de assistir aquele aeroporto, né? Que passa na Discovery Channel. Sim. E lá a gente vê aqueles cachorros, eles buscam drogas, né? Uhum. Como é que é feito esse treinamento com ele? Porque eles vão ter que cheirar aquela droga, né? Não é prejudicial para ele. Por exemplo, até que certo ponto eles podem trabalhar nisso, eu vejo como um trabalho deles, né? Você tem um prazo, por exemplo, olha, pode ficar nessa profissão aí, né? Se for Se chamar de aposenta? profissão, né? Se aposenta com quantos anos? Como é que funciona essa parte, principalmente dos cães que trabalham na polícia, a respeito desse uso de entorpecentes que eles acabam achando na bagagem dos passageiros? Eles têm um faro muito apurado, então pode ser usado micropartículas, né, dessas substâncias nos treinos. É uma quantidade muito pequena, né? E não é um farejamento direto, né? Então não tem não chega a ter um afeto, né? Não chega a ter algum tipo de Malefício? modificação orgânica, por exemplo. Não, não. E você já teve um caso de sucesso em que substituiu o comportamento de um animal problemático por outro comportamento? Ah, já. Isso é uma das ferramentas bastante utilizadas, assim, né? Sei lá, vou dar um exemplo simples. Ahn, Cachorros que gostam de pular, por exemplo, aquelas pessoas que chegam em casa,
né? E o cachorro pula, 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 né? Quando é filhote é uma graça, então as pessoas costumam estimular, né? Sim. Então chegou em casa, São filhotinho, Bernardo. vem pulando. Pois é, né? Aí vai crescendo e chega um ponto que começa a ser desconfortável, Né? né? Cachorro Aí derruba se torna um criança. problema, sim. Às vezes tem idoso na casa, né? Então, por exemplo, uma maneira legal, você ensina o animal quando tu chega ele sentar, esperar o carinho, né? Por exemplo, tu só cumprimenta aquele animal quando ele senta, ou tu pode ensinar o animal quando tu chega em casa, ele sai buscando na casa, a gente chama de uma chupeta. Ele agarra um osso, né? E aí ele senta, né? Então, tu cria um repertório para ele fazer naquele momento de chegada que vai ser diferente daquele pulo, né? Professor, por exemplo, a gente adestra, educa, né? Sim. Por exemplo, um cachorro. Aí ele aprendeu que se eu fornecer para ele um alimento, ele vai ter determinada ação. Como eu consigo reverter isso depois? Por exemplo, vamos supor, Explica de outro jeito, pode. ah, vamos supor que eu chego em casa, o cachorrinho vem te cumprimentar e ele vai ser, você fala assim, senta e você dá um biscoito para ele. Certo. Mas você quer reverter isso, você não quer mais que ele sente. Né? Como é que é feito isso? Né? Porque é como se fosse o processo inverso agora. Eu ensinei, mas eu preciso desensinar. Né? Que nem você comentou, por exemplo, você pega o cachorro desde pequeno, foi acostumado a chegar e É um pular em você, e você, carinho. que recebeu um carinho. Mas ele vai crescendo. Né? Como é que a gente faz para ele entender que ele não vai poder mais fazer isso? Tu coloca um outro comportamento no lugar. Tu direciona ele para fazer um outro comportamento. Tu conduz ele para um outro Ah, comportamento. correto. Para que ele. Porque o cachorro, né, o gato, ele sempre vai fazer um comportamento que tem uma consequência boa para ele. E, por exemplo, Hum, pular, pegando esse exemplo, né? Pular na família quando chega e a família faz aquela festa, esse é o reforço dele, né? tá. Então, ó, quando eu pulo, eu ganho aquela atenção, né? Então, vamos supor que ele pule, mas a pessoa não dê mais atenção. Vai levar um tempo até ele ter esse entendimento Ah, de que perfeito. pular não é mais efetivo. Então, o que que é efetivo? A gente pode esperar ele procurar um outro comportamento que dê a atenção, ou a gente pode conduzi-lo e fazer isso de uma forma mais rápida, né? Perfeito. E você pode explanar pra gente um pouco qual que é a diferença de um profissional que cuida da parte mais comportamental do animal e um adestrador? Existe algum curso que uma pessoa pode fazer? Quem está interessado aí, você de casa, que quer fazer algum curso mais voltado para a parte de adestramento ou de comportamento animal? Existe, acho que o pessoal de casa deve ter bastante dúvida. Principalmente, o que que difere um médico de comportamento animal, comportamento. Errei. Ó, não tem O O problema. que que. médico veterinário comportamental, Isso, o que que uhum, difere um médico de comportamento animal e o que certo? que difere um adestrador? Quando a gente pensa em comportamento animal, vamos pegar os pets, tá? A gente tem hoje no mercado, lidando diretamente assim, com esse comportamento, a gente tem três profissionais. A gente tem os adestradores, os consultores e os médicos veterinários comportamentais. O adestrador, ele supostamente, ele fica com os animais saudáveis e ele vai ensinar comandos, né? Então, embora culturalmente não é isso que as pessoas Uhum. vislumbrem, né, quando pensam nesse profissional, mas essa é a expertise dele, né? Aí um consultor já seria um profissional que isso entra também em muitos adestradores, né? Profissional que já está na prática, que está estudando mais sobre o comportamento animal, e ele acaba recebendo animais problemáticos, que tenham problemas de comportamento. Alguns dos comportamentos a gente consegue melhorar só com adestramento, com mudança de manejo. Então, nesse contexto, a gente tem o consultor atuando. Mas tem problema de comportamento que a gente só consegue ter uma melhora olhando para a parte orgânica daquele animal, né? E essa expertise é só do médico veterinário, comportamental. Certo. Professora Bruna, quando a gente fala de mudança de comportamento, quais são as ferramentas que a gente pode utilizar? A gente pode usar mudança no manejo, que eu acho que é a parte mais importante. O manejo é tudo que envolve o ambiente, a lida com o animal, né? Essa comunicação, a maneira de educá-lo.
enfim, é tudo, né? Então, acho que a parte mais importante, assim, é fazer uma orientação para a família sobre mudanças em aspectos ambientais, Certo. nesse manejo, na educação. Ahn, Pode ser utilizado adestramento, né? Às vezes eu preciso fazer essas mudanças de comportamento, colocar um outro no lugar, ou ensinar algo diferente para o animal, né? Enfim, E para quem quer dar esse primeiro passo na carreira, você pode contar até um pouco de como que você começou nessa área? tá. Eu fiz um curso técnico em veterinária em Portugal. Eu morava na época em Portugal. E depois de um tempo eu fui trabalhar num hospital e eu via muitos animais, né, chegando com problemas de comportamento. E na Europa, diferente no Brasil, é permitido fazer eutanásia, né, dos animais que têm problemas de comportamento. E aquilo me incomodava. Então, surgiu em mim uma vontade de entender, de conseguir melhorar a vida desses animais, e eu fui buscar um curso de adestramento. Então, por muito tempo eu trabalhei adestrando animais e eu fui sentindo uma necessidade de ir buscando mais. Eu notava que eu chegava até um limite e eu precisava de mais conteúdo para conseguir ir além, né, daquilo que eu fazia por eles. E assim eu fui, fiz a graduação, fiz pós-graduação, fiz mestrado. Assim foi indo o meu caminho, né? Mas o curso técnico, por exemplo, que a gente tem aqui na FAMESP, dá um bom panorama sobre mudança de manejo, o que é um comportamento saudável, né, dos animais, quais são as ferramentas, o que é importante para o bem-estar de um gato, o que é importante para o bem-estar de um cachorro, o que a gente pode passar de orientação, por exemplo, para as famílias. E isso, gente, como faz falta nos atendimentos, né, em muitas clínicas veterinárias, que os profissionais tenham conhecimento sobre falta isso uma para orientar humanização. as famílias. Sim. Aham. E até sobre como que os profissionais manejam esses animais quando eles chegam, para diminuir o estresse deles na clínica, sabe? Sim. E para você que quer saber mais informação, tem alguma dúvida, pode utilizar a descrição do vídeo para deixar a sua dúvida. Tem o site da FAMESP, tem o link aqui embaixo na descrição, o curso de técnica em veterinária da FAMESP, certo? E voltando no assunto, professora, como é que, né, você lida com animais que têm medo ou ansiedade durante esse treinamento? Tá. É importante a gente entender como que isso, de onde surgiu, né? Às vezes a gente não consegue entender como surgiu, mas o que de fato é aquele medo, aquela ansiedade, né? Às vezes, por exemplo, o animal é agressivo, mas a agressividade é por medo, por exemplo. Medo de quê? Então a gente precisa trabalhar aquilo ali primeiro, né? E às vezes, para a gente conseguir ensinar alguma coisa ao animal, a gente precisa entrar com uma medicação. E isso é orgânica, anatômica, né? As emoções, elas estão numa região do cérebro que é o sistema límbico e o aprendizado, o foco e a atenção está no córtex frontal. E essas duas regiões, elas não funcionam muito bem quando a emoção é negativa. Por exemplo, Henrique, pensa numa coisa que te dá muito medo. Muito medo. O escuro. Eu não tenho medo do escuro. Escuro. Tenho medo do escuro. Certo? Então, te imagina num quarto trancado, imagina que alguém trancou e tu tá no escuro ali dentro, Certo. tá? Tu consegue te imaginar? Consigo. Aí eu chego ali e apareço. Tu não sabia, mas eu tava ali dentro daquele quartinho. Tu escuta a minha voz assim, Henrique, que dá até hoje? Não, eu tô te fazendo essa pergunta. É tipo uma Tu tá no suposição, quarto, tá entendeu? no- Você vai tu falar tá uma no data quarto aleatória. escuro e eu começo a te fazer perguntas. Certo. Henrique, sei lá, perguntas da tua vida. Tu consegue te imaginar nessa situação que te promove medo e tu me respondendo perguntas? Vai gerar uma angústia em mim, praticamente. Eu vou, acho que conseguir responder, mas de uma forma meio desconfiada. Certo. A depender do medo, da fobia que o animal apresentou, da ansiedade, ele não consegue prestar atenção naquilo, né? Então, ou ele não consegue, ou ele aprende de forma reduzida, Sim. não com toda a sua capacidade. Foco, É isso que concentração. acontece quando o medo e a ansiedade estão presentes, porque o corpo, todo o sistema daquele indivíduo está voltado para a sobrevivência. Mas aí, Né? eu gostei desse exemplo do quarto escuro, né? Mas no caso, como é que você atuaria? Então tá o Henrique lá morrendo de medo escuro, e ele Certo. começa a você escutar a tua voz, olha,
Que dia Sabe que é que é o tutor, isso, né? Que etc e tal. Como é que você tranquilizaria o Henrique nessa situação, assim? Para alguns animais, e aí, para alguns Henriques, né? Para que eu possa ensinar alguma coisa para ele, talvez eu precise usar um medicamento, percebe? Para a gente conseguir ter uma janela de oportunidade, a gente diminui o limiar do medo, a gente diminui a ansiedade, para a gente conseguir ter um pouco mais de concentração, de foco, para a gente conseguir ensinar novos comportamentos. É por isso que às vezes o treinamento ele chega até um determinado ponto, ele não evolui, porque a gente Perfeito. precisa fazer uma avaliação orgânica. E aí pensando nisso, seria mais interessante que as famílias, antes de qualquer processo de mudança de comportamento, de treinamento, primeiro fosse até um médico veterinário comportamental para que isso fosse avaliado, esse é um erro que a né? maioria dos tutores acabam cometendo com os animais, com seus próprios pets. Não sei se erro, porque a intenção é maravilhosa, né? Eles estão buscando, e isso já é muito legal, né? As famílias terem a vontade de mudar a vida daquele animal, mudar a sua vida, porque a família fica também interferência, né, daquele comportamento, né? E Mas, tem mas florais também, não tem? Que sim, diminui a tem ansiedade dos floral, tem pets, né? feromônio, né? Tem bastante, enfim, tem bastante ferramentas que podem ser utilizadas hoje, nutracêuticos, para melhorar, né, o comportamento animal. E pensando mais nessa parte de cuidado dos animais, peguei uma suposição aqui. Fiz um adestramento, fiz um treinamento, passei por um profissional comportamental com meu pet e acabou o treinamento, teve uma melhora significativa, só que qual que é o cuidado que eu tenho que ter após o término do treinamento, do adestramento? Manter o manejo que foi ensinado. Quando a gente quer ter uma mudança de comportamento no animal, assim como na gente, né? Não adianta a gente mudar temporariamente. Aquela mudança precisa ser para a vida, né? Então, acho que essa é uma das partes mais difíceis. É a gente, através dessas habilidades sociais que eu comentei lá antes, né? Lá no início da conversa, a gente conseguir conscientizar a família de que a partir dali essa mudança precisa fazer parte da vida. Né? Por exemplo, nunca mais tu vai fazer carinho no cachorro se ele pular para pedir atenção, por exemplo, percebe? Então, essa mudança precisa ser consistente e não mudar por 2, 3 dias. E aí o cachorro parou de pular, mas aí um dia aleatório. Não, essa mudança ela precisa acontecer de forma bem consistente. Então, essa é uma das partes mais desafiadoras, eu acho, né? Na lida com a família, é conseguir essa conscientização dessa importância. E pelo que eu tô percebendo, então, tem muito a ver com o meio social que o pet, ele Tá mora, que inserido. ele vive. Uhum. Isso, tá inserido, né? É. Tem alguma raça animal, alguma coisa que é mais desafiadora para se adestrar? Se o profissional que está lidando com esses animais, né, ele chegar com uma receita e tentar aplicar em todos, ele vai encontrar muita dificuldade com alguns indivíduos, né? Mas cada um tem um ritmo, cada um tem uma motivação. Se a gente olhar para os cães, por exemplo, que eles foram ao longo da evolução deles, eles foram sendo diferenciados para cumprir papéis diferentes. Não é à toa que algumas raças são utilizadas para fazerem os serviços policiais, né, os serviços de farejamento. Eles têm habilidades que favorecem aquelas atuações, né? Então, claro, se eu quero ensinar, por exemplo, a busca de um objeto, a busca de uma pessoa perdida para um animal que não tem um faro tão elaborado, né, um cachorro que não tem um faro que foi desenvolvido para fazer esse tipo de atividade, eu vou ter mais desafio do que ensinar, por exemplo, para um pastor belga, por exemplo, né, para um beagle, por É exemplo. mito ou verdade, professor? Por exemplo, é muito comum a gente escutar assim, né? Eu acho que você é de casa também, né? Já escutou que essa raça é uma raça perigosa, porque é uma raça muito brava, que é uma raça que é feita para brigar, né? É, Por exemplo, no caso do pitbull, né? Uhum. Que todo mundo linka o pitbull com um animal assim que, agressivo. eu não vou ter um pitbull em casa porque a raça, o instinto dele é um instinto de briga. É verdade ou mito isso, professora? É mito. É mito. É mito. O que nós temos são
o que se tem, né, são raças que a gente chama de potencialmente perigosas, porque se elas estiverem envolvidas num conflito ali, numa agressão, numa situação de agressividade, elas vão causar danos mais perigosos. Por exemplo, o Certo. pitbull tem um encaixe, né, perigoso das arcadas. Então, não só pela força que ele tem nessa região, como esse encaixe promove uma mordida bastante perigosa. Então, se ele tiver um ataque, se ele fizer um ataque, ele vai machucar muito mais do que um beagle, por exemplo. É por isso, né? Mas o temperamento, isso é individual e Certo. principalmente o manejo que cada animal recebe. Se eu fizer um manejo que desencadeie um comportamento antissocial, agressivo, num pinscher, por exemplo, e eu fizer num pitbull, qual que é o mais perigoso? Sim. Né? Rapaz, eu Então falo é pra por você, isso, né? Essa é a questão. eu vi uma vez, professora, uma briga entre um Rottweiler e um Pitbull. Uhum. Rapaz, Assustadora. o quê? É O assustador, Pitbull, sim. assim, grudou, mas não tinha jeito de largar. Uhum. Não tinha jeito. São O duas cara raças grandes, jogou água, animais jogou fortes. isso. O dono chamando, Uhum. né? Ele só, eu não sei o que que aconteceu, ele acabou soltando, né? Mas não largava. Sim. Não largava. Tem algum comando, alguma coisa, por exemplo, nessa situação, professora, que a gente, por exemplo, eu vejo lá um briga de cachorro, que a gente fala, briga de cachorro grande, né? Alguma coisa que eu possa fazer para separar essas duas raças que são raças fortes? Para qualquer tipo, acho que independente da raça forte, né? Para qualquer animal que estiver brigando, assim, no momento eles estão no modo emocional. Não tem razão ali, né? Botão, módulo, sai daqui. Sim. É Autodefesa, instinto, eles instinto. estão em sobrevivência ali, né? Então, assim, o ideal é que a gente use ferramentas que a gente não tenha uma interferência ativa nossa, né? Que a gente possa terminar aquela briga sem a gente se envolver, porque o risco, né, de alguém se machucar. Então, sei lá, usar uma buzina a gás, né? Usar um Engraçado. extintor, né? Se tornar... Gostei da Isso. ideia, professora. Isso é uma das coisas que eu oriento as pessoas a terem em casa. Quem tem, por exemplo, um cachorro agressivo, um cachorro que já atacou as pessoas da casa, né? Então, isso é uma boa ferramenta para ter em casa, para poder terminar esse comportamento, né? De uma forma eficiente e sem ter um contato direto, assim, né? Não vou nem dizer da forma que tentaram fazer, que eu me recuso de verdade a falar isso, como fizeram para separar essa briga. Me recuso. Então, vocês podem imaginar como é que foi a separação disso, que eu me recuso, professora, a comentar sobre isso. Agora que a gente também já falou dessa parte mais de comportamentos agressivos, você como profissional, vamos falar uma parte um pouco agora mais leve, mais de boa. Teve algum comportamento de algum animal que foi fofinho, que foi engraçado, ou até peculiar, curioso, durante, acho que o próprio treinamento? Não sei se Sempre tem. algum comando que ele deitava e rolava no chão, algum comportamento diferente. Você vê que bonitinho que ele falou agora? Como é que é? Fofinho? Faz de novo. Eu gostei. Fofinho. Não, mas faz olhando para aquela câmera lá. Um Ó. comportamento fofinho. Fofinho, ai, coisa Quando linda. você pega, você não fala fofinho, não dá vontade de apertar? Tem vontade de apertar, é verdade. Mas eu fiquei pensando por isso. Os animais, como eles agem de forma mais emotiva, tem a parte racional sim, mas tem. Acho que a maioria do tempo eles agem de parte emotiva, por mais que eles Sim. respondam os comandos, que seriam a parte do adestramento. Esse comando, não, mas eu diria a própria personalidade dele acaba se exaltando mais. Ele faz um comportamento engraçado, fofo, ou até curioso. Eu acho que isso tem vários, né? Tem vários, e é bem Consegue citar algum comum. engraçado? Posso. Mas eles fazem isso por quê? Porque é bem instintivo né, dos animais eles quererem ou a atenção ou qualquer outro benefício. E aí, para isso, eles são capazes de tudo, né? Então, ainda mais quando eles percebem que determinado comportamento chama a atenção das pessoas, então eles vão buscando esse repertório, né? Então os animais aprendem a própria lábia quando a gente quer conquistar alguma coisa. E eles são sem vergonhas, né? No bom sentido. Eu não vou falar o segundo porque eu sempre erro. O York. Yorkshire. Ah, tá vendo? Você não Não é eu não sei fluente falar essa inglês, segunda não? parte aí, né? Eu tenho lá em casa, né? E é muito louco.
quando a gente chega em casa, né? A gente comprou pra ele aqueles coisinhas de pelúcia pra ele ficar, Sim. pra brincar com ele, né? Uhum. Qualquer pessoa que abrir a porta, ele já pega o bichinho e vai correndo assim, né? Aí a gente fala, presente, presente, presente. Ele fica doido. Aí ele larga o presente, fica com as patinhas pra cima pra gente fazer. Brincar com Carinho ele, na um barriga carinho dele. na barriga dele, né? E aí depois ele fica latindo pra você pegar o presente e jogar pra ele ir buscar. Mas isso é com todo mundo que chega em casa. Então acho que tem muito a ver com essa questão da recompensa, né? Sim. Então acho que ele entende assim, vou levar um presente que a gente eles vão fala dar um pra ele presente. e eles vão brincar comigo, né? É um Sim. toquinho de gente, 3 quilinhos de A maneira de pura conseguir a atenção tapequice. dele, né? Sim. E Descobriu. cada família acho que vai ter um relato, assim, né? Porque eles vão buscando aquilo que funciona dentro daquela família, né? Você que tem um relato engraçado, fofo, curioso, por favor, deixa um comentário na descrição pra gente. E agora vamos pra parte mais engraçada do programa. Nossa, professora. Assim, a gente sabe que, né, muitos programas falam assim, olha, uma cor azul, uma comida, né? Macarrão. Então, macarrão, a gente Hambúrguer, não pizza. gosta disso. Então a gente quis fazer aqui, professor, um mundo invertido. Certo. Um mundo invertido. Ou seja, as perguntas vão ser invertidas, Bisonhas. né? A senhora gostaria de participar, professora? Vamos lá. Vamos lá? Vamos Você lá. começa, eu começo. Pode começar você. Pode começar? Professora, o que a senhora prefere? Estar sempre 10 minutos atrasadas para tudo ou chegar sempre 20 minutos antes de todos? Tem. Acho que 20 minutos antes. Ó, essa é pontual. Pensa, hein? Eu não sou uma pessoa pontual. O Rick é 3 horas depois, Depois. né? É. Depois ele Eu não tá sou uma pessoa chegando. pontual. Pro, vamos lá. Você prefere que ninguém apareça no seu velório ou que ninguém apareça no seu dia de casamento? Puxa, que complexo isso! A Bruna travou. Ela fez assim, ó. Pensou, foi Tipo, ela longe. foi É. buscar. Ah, Sabe a acho parte que- do cérebro, assim, Eu Ah, acho que é pronto. do, acho que é O do intuito é ser o menos- velório. Do velório, O claro. menos pior. Complexo não, é do velório. Ou mais claro. pior. do Eu velório, não, professora? eu não vou estar aqui, tanto faz. Eu Faz também não sentido. gostaria que alguém ficasse vendo Mas eu no sofrer. casamento, é O casamento foi celebração, daqueles- Não, né? nem você Tá. sofreu no velório, mas tá morto. Não, mas não, eu... Você entendeu, né? Tô tentando As pessoas sofrendo pela minha morte, não, Ah, já foi, ela tem que entendi. cultivar Sofrendo memória dos outros. É, tem que cultivar memória Ah, mas boas, não ir no felicidade. velório não quer dizer que não tá sofrendo. É. Não, a resposta é o casamento, com certeza. Que velório é O geralmente casamento, triste. então, professora? Não, que eu Ela preferiria o Ah, preferiu casamento. o eu casamento. prefiro que esteja no casamento, Ah, claro, sim, enquanto estou claro. aí Aquele contigo. momento de união. É. Celebração, Ah, felicidade. Porque é um lance legal, por exemplo, depois que você morreu, vai acontecer o que com você? Não sei, então é mais fácil do Ah. casamento. Verdade. Ela só cultiva as coisas boas e... Agora, professora, isso aqui, a senhora, né, uma professora bonita, né? A senhora prefere não ter as duas sobrancelhas ou ter só uma sobrancelha? Caraca, gente. Menos pior. Não ter as duas ou ter uma só? A depender do que acontecesse, eu ia pensando o que eu ia fazer, mas tanto faz. Tanto faz? Tanto faz. Tá Depois eu ia pensar em alguma alternativa, se me Eu incomodasse, acho que né? eu preferiria não ter as duas e, faz uma sobrancelha de rena ali, faz uma tatuagem no lugar, sem problema nenhum. Acho que eu queria ter uma só. Por quê? Porque, por exemplo, sabe criar um novo estilo? Porque se perguntasse, não, tô querendo moda. Pode ser que eu gostasse, inventando não moda. ter, não sei. Né? O Ronaldinho não colocou um Cabelo. tipo de cebolinha pra chamar atenção? Exatamente. E virou moda. Então, de repente, tem uma sobrancelha e a gente vira moda. Pro, você prefere, agora que a gente já falou de animais, tema de adestramento, comportamento animal, você prefere ter a voz do Mickey, olá, assim? Ah. Ou você prefere ter a voz do Pato Donald? Gente. Acho que do Pato Beleza. Donald as pessoas acham mais engraçado, eu acho. Eu também preferia do Pato Donald. Eu acho. Uma voz rouca, assim. Uhum. Pode ir. E pra gente encerrar agora com Uhum. chave de ouro, né? Acho que antes de encerrar, né, nós gostaríamos de agradecer a tua disponibilidade, professora, que está com a gente aqui nesse projeto. Muito obrigado. Eu E que fica, agradeço. né, o convite para você sempre estar Portas conosco aqui. A gente não encerrou, que a gente vai deixar a palavra final para você, tá bom? Mas a última perguntinha é assim: você prefere, professora, falar qualquer idioma fluente ou falar a língua dos animais? Você que é uma pessoa que gosta de viajar, Gosta de gosta de animais. animais. Uau, uau.
Essa pergunta é difícil para mim, porque eu gosto tanto de pessoas como de animais. Então, falar só a língua dos animais ia me deixar num... Não seria falar só. No Então, local. vamos mudar a pergunta. Vamos falar vários idiomas fluentes. Ou, ao invés dos idiomas fluentes, falar a língua dos animais. Você fala português? E eu acho que eu perguntei a mesma coisa, mas tá tudo certo. Sim. Tá tudo certo. É. A mesma coisa, mas tá tudo bem. Né? Acho que a professora entendeu o contrário. Acho que ela entendeu que era ou é só um ou é só outro. Mas hoje, na verdade, é só um ou outro. Não pode ter Mas os em dois. português? Não, português ela já fala Então, eu vou fluentemente. deixar todas as línguas fluentes, porque é nelas que eu estudo a língua dos animais. Então, Olha, eu ia você chegar lá sabe. de qualquer jeito. A pessoa sai. Professora, Ah. e aquela pergunta, né, pra gente encerrar o nosso podcast. Qual o seu método de sucesso para se transformar nesse excelente profissional que a senhora é? Eu acho que é atualização, é gostar do que eu faço. Acho que é isso. Fazer as coisas com amor, com vontade. Não tem como a gente não fazer quando a gente gosta, né? Eu gosto muito do que eu faço. Eu gosto de lidar com as famílias, eu gosto de lidar com os alunos, eu gosto de ter contato com os animais. Eu busquei uma área, né, de trabalho onde eu lido com os animais e com as pessoas. Eu gosto disso. É um desafio enorme para mim em habilidades sociais, né? Então eu gosto disso. Habilidades sociais. Me convida o tempo todo, né? A olhar para mim, a olhar para o outro, a me colocar no lugar do outro. Sobretudo os animais, né? Que são espécies tão diferentes de mim que eu preciso tentar, de alguma forma, me colocar ali para entender o que está faltando para aquele indivíduo, né? Para que ele tenha uma qualidade de vida melhor. Então, eu acho que é isso, esse convite que é constante, né? De olha para o outro, né? Eu acho que é isso. E atualização, que não tem como, né? É isso, buscar sempre informação nova e o que tem de novo. Acho que é isso. Terminou muito bem. Gente, estamos legal. chegando ao final desse sensacional FAMESPcast, né? Com essa, vou falar assim, aquela baita profissional, tchê, né? Uma baita de uma guria. Tanto conhecimento que eu obtive hoje, eu fiquei até interessado em fazer o curso, Eu realmente. também. Né? E agradecer você, né, que participou, para você que esteve com a gente nesse podcast. Agradecer a nossa produção, né, que está sempre atenta a tudo, né? O nosso sensacional Vitor. E o Jonas, Rapaz. E mais, fiquei sabendo que tem mais por aí, né? com certeza. Não Qual pode será parar. o nosso próximo episódio? Hashtag. Tá sabendo de casa? Deixa uma sugestão aqui embaixo. Dá um chute em qual é o próximo tema. Já deixou o seu like aqui embaixo? Já se inscreveu no canal? Ainda não? Então, não perde tempo, se inscreve. Informações sobre o curso de técnico em veterinária estão na descrição. Se inscreve no nosso canal de novo. Deixa o like, por favor, deixa o like já. Então nós gostaríamos aqui, professor, de agradecer esse momento tão gostoso. Passou rapidinho, né? Nossa senhora. O papo quando é bom flui. Eu ficaria aqui, ó, de verdade, tomando chimarrão. E proseando. Faltou, né, Faltou o Vladimir? chimarrão. A próxima vez eu prometo que eu vou trazer um chimarrão, né? E agora as considerações finais, professora. Gente, obrigada pelo convite, né? Que legal falar desse tema, que eu acho que é dúvida de tanta gente, né? E espero que acho que sirva para isso, assim, para esclarecer algumas coisas, né? Fazer o convite aí para quem tem interesse, né? Em saber um pouco mais sobre comportamento animal, vem fazer o curso, né? E que legal, obrigada pelo convite. A gente que agradece você ter comparecido, ter dado passado todo esse conhecimento pra gente hoje. Por favor, faça a divulgação nas suas redes sociais, utilize as suas redes sociais. Sim. O meu Instagram? Seu Instagram, Meu Instagram é Bruna Bons. Bruna Bom? É, Tem Instagram profissional? é esse. Então fechou. É esse. Instagram Cast. Esperamos por você aqui, aonde você estiver, em qualquer lugar da Terra, do planeta ou do universo. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada. Aluninha!